Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, uma grande alegria recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos continuar estudando a lição dos jovens da Escola Sabatina, lição desse trimestre que vem falando sobre identidade, a identidade da nossa igreja. É o que nós estamos estudando durante esse trimestre e na semana que se passou, na semana de número 6, nós estudamos o tema Organizados para o Serviço. Estudamos um pouquinho ali como que a igreja se organizou, como começou realmente o povo de Deus do tempo do fim, a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, como que esse povo se organizou e se expandiu e espalhou a mensagem pelo mundo. Aqui no desenho vem dizendo o seguinte: em julho de 1849, Tiago White, esposo de Ellen White e um dos fundadores da Igreja Adventista, com algumas cópias de A Verdade Presente, que era um periódico, uma espécie de uma revista ali que eles tinham na época, e uma maleta emprestada, anda a pé 13 quilômetros até o correio da cidade de Middleton, Connecticut, Estados Unidos. E aí depois no quadro seguinte mostra a expansão da igreja, Hoje nós já somos mais de 20 milhões de membros espalhados pelo mundo, estamos presentes em mais de 200 países, a igreja conta com uma ampla rede de hospitais, de colégios, associações, enfim. E ali no terceiro quadro mostra a igreja sendo arrebatada, e chegando até o céu e sendo recebida por Jesus. O texto-chave da semana que nós estudamos ainda foi Apocalipse capítulo 12. Eu destaco aqui sempre o verso 17 que diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então esse texto aqui que é um resumo do grande conflito, Na verdade o capítulo 12 de Apocalipse é um resumo do grande conflito, que começou no céu e veio para a terra, e o inimigo no tempo do fim ele volta o seu ódio todo contra a igreja, e ele quer destruir a igreja. A lição de domingo diz organizando a igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela foi oficialmente formada no ano de 1863. Foi quando as associações estaduais se uniram para formar a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, organizando oficialmente a igreja em 3 níveis: igrejas locais, associações e associação geral. A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela é reconhecida mundialmente pela sua organização. É uma igreja extremamente organizada, é uma igreja que tem casas publicadoras também espalhadas em vários lugares do mundo, e todos os empreendimentos adventistas são muito bem administrados, As pessoas ali levam muito a sério a obra. A igreja ela passa por auditorias constantes, tanto internas quanto externas, para que tudo seja feito da melhor forma possível. Nós acreditamos que Deus está no comando de tudo isso. A igreja adventista ela não possui um dono, o dono é o próprio Deus. Ela tem um presidente, cuja o mandato ele alterna a cada 5 anos, A associação ali se reúne, delegados são convocados, então realmente você vê que a igreja, isso a gente está falando da associação geral, mas no nível local também, a igreja ela é extremamente organizada. E graças a Deus o Espírito Santo tem conduzido esse trabalho, E a igreja hoje tem levado a mensagem ao mundo. Por mais que nós sejamos 20 milhões de membros, se você comparar proporcionalmente com a população mundial, pode parecer pouco, mas tenho certeza que muito mais pessoas foram impactadas já com a mensagem adventista e estão sendo, até os dias de hoje. A lição de segunda fala a mulher fiel e a infiel. Você sabe que a Bíblia ela compara a igreja de Deus com a esposa, com uma mulher, sendo que Deus é o próprio esposo, Você tem vários textos na Bíblia que retratam essa analogia. E aqui está falando então que no Apocalipse 2 mulheres simbólicas desempenham papéis importantes no tempo do fim. A mulher pura de Apocalipse 12, que contrasta com a prostituta
mais adiante do capítulo 17. Então, a diferença é que a mulher pura guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, e a mulher impura, ela tem um cálice de ouro na mão com um vinho, né, que a Bíblia chama de as abominações, que são doutrinas falsas e corrompidas que são pregadas aí por essa igreja falsa, né, que se diz cristã, mas na verdade é uma falsificação da igreja verdadeira. E aqui é interessante da gente pensar, né, por se existe a igreja falsa, é porque tem que ter uma igreja verdadeira. E qual igreja verdadeira é essa? A Bíblia responde, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Existe essa igreja, existe esse povo que guarda todos os mandamentos, inclusive o sábado, né, e aceita Jesus como seu Salvador. A lição de terça diz: restaurando o original. Por meio do Espírito Santo, as igrejas trabalhavam juntas para maximizar sua obra missionária, né, ou sua habilidade missionária. A Igreja Adventista, ela tem uma missão muito bem definida. Se você for no site da igreja, no site oficial, você vai ver que a igreja ela tem como missão a pregação das 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente no tempo do fim, contidas lá em Apocalipse capítulo 14, dos versos 6 ao verso 12. Então a igreja ela trabalha em prol dessa mensagem. E aqui essa mensagem, você tem um resumo do Evangelho Eterno, você tem o anúncio da queda da Babilônia, e você tem a mensagem para que as pessoas não recebam a marca da besta, né? Para que elas se arrependam e adorem ao Deus Criador, ao Deus verdadeiro. E também ali fala a respeito do início do juízo. E a Igreja Adventista ela é organizada com esse fim de levar, espalhar essa mensagem por todo mundo, de forma organizada, né? Então aqui na lição de quarta fala sobre essa questão da organização, algo que a gente já comentou anteriormente, e a lição de quinta vem falando fidelidade no deserto. Quando a gente vai para o Apocalipse 12, ele diz que Deus sustentou a igreja durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sustentou a igreja no deserto, né? Que está dizendo que depois a terra socorreu a mulher, Apocalipse 12, verso 16. Isso se refere, a lição vem comentando, né, ao constante cuidado do Senhor para o seu povo, mesmo em dias sombrios de perseguição e violência. Então Deus sempre esteve presente no meio da igreja, conduzindo o povo, assim como ele conduziu lá no deserto, quando o povo foi liberto do Egito. Assim ele fez durante a Idade Média, e assim ele continua fazendo e vai continuar fazendo até o fim. E aqui para a gente fechar a lição de sexta, tem um texto que eu gosto muito da Senhora White, que ela diz assim: embora possa parecer fraca e defeituosa, a igreja é o único objeto ao qual Deus concede de maneira especial sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual tem prazer em revelar seu poder de transformar corações. Então, por mais que a igreja tenha defeitos, porque são compostos de seres humanos e pessoas imperfeitas, mas Deus ele dispensa sua suprema atenção para com a igreja. Então, que nós possamos cada vez mais fortalecer a igreja. A igreja é individual, pessoas individuais, mas é um agrupamento de pessoas também. E hoje a gente vê que muitas pessoas já não têm mais prazer, né, de frequentar os cultos, já não têm mais prazer de estar na igreja, de ouvir a palavra de Deus ali em comunidade. Isso é uma coisa que nós não devemos fazer. Nós devemos estar juntos, um dando suporte para o outro, aconselhamento mútuo, ouvindo os problemas uns dos outros, ajudando uns aos outros, porque é assim que nós vamos chegar no céu. E falta pouco, né, para a gente estarmos reunidos no céu junto com o nosso Deus. Então que você continue estudando a lição da escola sabatina, continue separando tempo para estudar a palavra de Deus, porque é o nosso alimento diário. E nós estamos no deserto ainda, nessa travessia. E aqui é o maná, né, que cai do céu todos os dias, é a palavra de Deus que vai nos sustentar. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.